Bem-vindo ao Instituto Charles Hoffman. Meu nome é Paul Dawson e eu serei o instrutor seu durante esse curso. E é um curso dedicado ao tornar você um discípulo mais eficaz, um discípulo melhor, com uma fé mais equilibrada. A gente vai se conhecendo, no andamento do curso. Então, por enquanto, vamos começar com uma simples observação. Talvez você seja como eu, e numa época ou outra época você tenha se preocupado, se perguntando, onde é que eu estou? Dentro da minha vida espiritual. Talvez você tenha se questionado se estivesse progredindo como deveria. Perguntando se o propósito de Deus estava sendo realizado em sua vida. E talvez indo um pouco além disso para perguntar, e quais critérios você deve usar para responder a essa pergunta? Então, perguntamos, será que a fé está produzindo dentro de mim o que ela foi propositado para produzir? Será que eu estou dando fruto para a justiça? Será que estou alcançando o propósito pelo qual Deus me chamou? Se você é como eu, às vezes, a gente se pergunte essas coisas. Talvez a gente está pensando, será que eu estou indo para a igreja apenas para lutar, para progredir além das conclusões que eu tenho alcançado em Cristo faz tempo, ou seja, anos atrás? Será que a minha fé tem se estagnado? Será que eu tenho substituído a frequência à igreja pelo discipulado real? Tornou-me complacente com uma certa rotina religiosa. O que é que essas perguntas dizem a respeito dos objetivos da fé na minha vida? Essas são algumas das coisas que eu quero abordar em nosso curso hoje, enquanto falamos como devemos medir nosso progresso na fé, nosso progresso como cristãos. Então, eu vou começar com duas palavras. As palavras são importantes, são centrais para qualquer avaliação da nossa caminhada espiritual. O primeiro é chamado, é a palavra conteúdo. O segundo é intuito. Então, normalmente, medimos a nossa fé pelo conteúdo da nossa fé. Por conteúdo, refiro-me à ideia, do que é que eu de fato acredito. Quais são as teses que eu defendo? Consequentemente, muitas vezes, nossa fé pode facilmente se tornar uma série de declarações doutrinárias. Ou seja, eu acredito firmemente e piamente nesse sentido, naquele sentido, nessa doutrina, naquela doutrina. E como resultado, a gente acaba se sentindo obrigado a defender essas teses, afirmar essas teses, e a fé em si acaba sendo focado em nossas verdades propositivas. Ou seja, eu acredito nisso. Essa é como se fosse uma confissão de fé. E nossa fé é a defesa desses pensamentos, desses princípios. E como consequência, muitas vezes, a gente acaba acatando, abraçando aquelas pessoas cujo conteúdo de fé, ou seja, eles creem que eu creio. Eles têm a mesma perspectiva que eu tenho. Então, a tradição deles é o mesmo, o ensino deles é a mesma. Tudo se alinha com o meu pensamento. E ao contrário, sendo ao contrário, menosprezamos ou desprezamos a fé de pessoas simplesmente porque a sua definição, o seu entendimento, a sua expressão de fé é ligeiramente diferente.
Há muito tempo discutimos o conteúdo da fé. A gente debate doutrinas, a gente debate sistemas teológicos, pensamentos, e a gente acha nisso que estamos sendo fiéis para defender os testes que para nós têm sido importantes, que nós aceitamos com a base da nossa fé. Então, a verdade é que até esses debates têm assim reciclado, né? Anos após anos, geração após geração, século após século. E o problema com o conteúdo é o seguinte, que o conteúdo, né, é sempre sendo revisado. Ou seja, a cada ano que passa, com cada novo insight, cada nova epifania que temos da parte de Deus, somos compelidos a incorporar perspectivas novas em nossa fé. Então, sendo assim, justamente quando esperávamos a chegar a uma conclusão assim definitiva, então chegamos. Estamos felizes, chegamos. A gente se encontra obrigado a reavaliar os nossos pensamentos, nossa teologia, porque entrou novos variáveis, novas perspectivas. E de repente nós somos lançados em uma nova rodada de definição, de pensamento, de inquérito, buscando a Deus já em vista dessa nova epifania, esse novo modo ou perspectiva nosso. E com isso, de repente, percebemos que entre a vida, o crescimento e a graça de Deus atuando em nossa vida, nossos pressupostos em relação à fé, de repente mudaram. E a propósito, e se isso não estiver acontecendo na sua vida, então você provavelmente não está crescendo nem um pouco. Então aqui está o cenário real. A palavra de Deus abre-se para a gente progressivamente. É um processo contínuo, que quer dizer, progressivamente. Eu tinha e eu recebia em tempos passados o que eu tinha condição de receber naquela altura, né, com a fé que eu possuía, com o nível de maturidade que eu tinha naquela época. Hoje eu tenho condições diferentes de receber coisas diferentes. Então, progressivamente, Deus, através da sua palavra, vem se revelando para nós. É um processo contínuo, que eu quero dizer. E, por isso, constantemente, estamos aproximando-nos à fé num nível novo e inexplorado. Ou seja, de repente, através de uma graça, através de uma epifania da parte de Deus, através de amadurecimento espiritual nosso, de repente estamos enxergando coisas que não havíamos enxergado antes. Então, como resultado, a gente percebe que estaremos sempre agarrando a definir um conteúdo que está em constante evolução. E essa é uma realidade, que a nossa fé está sempre se evoluindo, porque houve novas informações, nova perspectiva, uma epifania da parte de Deus. E assim, a conclusão de hoje, por mais perspicaz que nós julgamos que seja, é apenas um momento em tempo. É um lugar definido como se fosse uma fotografia, né, que demonstra onde nós estamos nesse momento. Mas a vida em si, essa peregrinação espiritual, continua sem fim. Então, esse é o problema com o conteúdo. Né? O conteúdo nosso, o teor da nossa fé, está sempre sujeito à revisão.
E a soma de tudo isso eu tenho aqui embaixo, que cada passo que eu tomo à frente, com cada novo conceito, todo novo insight, cada epifania da parte de Deus, com cada passo à frente, o processo está redefinido. Eu estava esperando que o processo me conduzisse para cá. Mas agora, com novo entendimento, com novo conceito, com essa epifania da parte de Deus, estou enxergando que o caminho já é outro. Cada passo à frente revela mais 2 passos para serem tomados. Portanto, a fé e crescimento é um processo em andamento. É uma coisa dinâmica. E para a maioria de nós, essa não é uma conclusão desejada, pois tal visão enfatiza a viagem, o processo, e não o destino. Veja, a fé é uma coisa quando o objetivo é chegar ao céu, digamos, um destino. É algo diferente a fé, quando entendemos que o propósito de fé é infundir o céu em nós, que já vai ser um processo. Um amigo palestrante meu entendeu esse processo progressivo. Ele pedia para aqueles irmãos que iriam o citar, que também citava quando seus comentários foram feitos. Porque ele reconhecia que o crescimento e a percepção, por menor que seja a diferença, a evolução, que o desenvolvimento, o amadurecimento atual sempre minava o entendimento anterior. Então, ele queria que se o comentário que alguém estava citando fosse falado há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, que a pessoa citasse isso. Porque aquela que ele está citando, o pensamento dele de 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, pode não mais refletir seus pensamentos e nem o seu ensino no dia de hoje. Então, repetindo, o conteúdo da nossa fé está sempre sujeito a ser revisado. É sujeito à mudança. E isso é bom, porque essa demonstra um processo de amadurecimento. Então, essa é questão de maturidade. Essa é a questão de ter recebido e viver a graça de Deus. É uma questão de epifania divina. E todas essas coisas vão acrescentando, impactando o nosso conteúdo, mostrando muitas vezes que os paradigmas anteriores foram inadequados e superficiais. E veja bem, e se nós chegamos a concluir que mais 10 rodadas de refinamentos ainda mais perspicazes em nossa fé não vão nos levar àquele momento de chegada, momento decisivo de chegar. Cheguei, pronto. Mas não, de repente eu percebo que, olha, nem 10 mais rodadas de revelação, de epifania, de amadurecimento, de perspectivas diferentes vão me levar a esse momento de chegada. Então, veja bem, tudo isso deve nos ensinar que nunca chegamos espiritualmente. Que os nossos paradigmas anteriores são sempre sujeitos a serem transformados pela graça do Senhor. Há sempre mais para aprender, mais graça para receber. E por isso, o conteúdo talvez não seria a forma mais segura de avaliar a nossa fé. Pois é, então este é um reconhecimento muito importante. Há sempre mais para aprender.
Há sempre mais graça para receber. Sempre temos que deixar espaço para o que Deus vai fazer, o que Deus vai acrescentar nesse processo de amadurecimento nosso na fé. Então, tudo isso quer dizer que talvez a nossa espiritualidade não é melhor compreendida à medida que nós conectamos ao conteúdo da fé. Talvez, desculpe, aqui é onde eu quero estar. Talvez a nossa espiritualidade é melhor entendido à medida que nós conectamos ao intuito da fé. Então, ao invés de traficar no conteúdo da nossa fé, no certo sentido, fazendo questão de tantas definições teológicas, tantas inferências da palavra, que de repente a gente se identifica com a intenção da fé e nos medimos contra, ou nos avaliamos contra o intuito da fé como nosso ponto de referência espiritual. Estou pensando que isso irá simplificar o processo. Então, resumindo a nossa discussão até esse ponto, o conteúdo da fé, que, entre outras coisas, vai envolver a nossa doutrina, nosso conteúdo, nosso ensino, nossa tradição, a maneira, nossa metodologia, às vezes. Tudo isso é sujeito à mudança à medida que amadurecemos, à medida que a gente vive por dentro da graça de Deus e recebemos de Deus, sei lá, uma epifania, uma súbita revelação, não quer dizer que estamos recebendo palavra de Deus diferente do que aquela que já estava escrito, mas de repente a gente recebe de Deus uma perspectiva que antes não existia. Então, tudo isso quer dizer, e nós até já observamos, que cada passo para frente, cada sucesso, cada novo conceito, cada insight, acaba redefinindo o processo, cada passo à frente, acaba revelando mais 2 passos a serem dados. Então, a fé é crescimento, a fé e o crescimento é um processo em andamento, é uma coisa dinâmica. Concluímos, a primeira parte aqui observando que devemos considerar a possibilidade de que a essência da nossa espiritualidade não esteja investida em verdades proposicionais, como se fosse uma relação de crenças ou uma confissão de fé, ou doutrina, ou uma coleção de princípios espirituais. Não. Nossa espiritualidade é melhor compreendida e medida, na medida que nos contatamos com a intenção da fé, qual é o intuito da fé, o que foi que a fé foi propositado a nos ensinar. Então, reflete comigo, e eu vou talvez ensinar ou revelar o que a fé foi ordenado a produzir na vida da gente. E, em vez de ficar no sentido discutindo definições e doutrinas, eu acho que a gente se medindo, se avaliando a nossa fé pelo intuito da fé, poderíamos talvez julgar melhor a autenticidade da nossa fé. Então, quantas vezes conhecemos alguém
que tem um conhecimento enorme da palavra de Deus, que cita assim livro, capítulo, versículo para todo e qualquer assunto. E depois descobrimos que a sua erudição, sua abordagem intelectual da palavra não conseguiu transformar esta pessoa no reflexo mais gentil e fiel de Cristo que Deus deseja. Eu penso de Mateus capítulo 23, porque em Mateus 23, né, Mateus relata para nós a crítica de Jesus aos fariseus. E, né, fazendo isso, ele ilustra esse ponto. Olha, ninguém conhecia as Escrituras tão profundamente quanto os líderes religiosos dos dias de Jesus. Entende? Que os judeus, os fariseus da época dele, né, já possuía 2000 anos de comentários sobre as Escrituras, sobre a lei. Eles se viam como os guardiões da verdade. No entanto, Jesus os caracterizou como hipócritas e víboras. Irônico. É isso. Eles conheciam as Escrituras de frente para trás, de trás para frente, mas a intenção, o intuito das Escrituras os havia iludido totalmente. Então, aqui estão eles, insistindo no menor detalhe da lei, enquanto ignoravam o que Jesus chamava as questões mais pesadas da lei. Eles não poderiam ter perdido o intuito da lei mais completamente. Assim, Jesus os descreve como sepulcros caiados, hipócritas e guias cegos. A elite religiosa da época de Jesus era proficiente em todas as coisas relacionadas ao conteúdo da fé, mas falhou miseravelmente na questão do seu intuito. E isso até acontece ainda hoje. Consideramos a famosa declaração de Jesus em Mateus capítulo 22. A pergunta era, qual é o mandamento mais importante? Qual é o mandamento maior em toda a palavra de Deus? Em resposta, Jesus dá a declaração mais definidora sobre o intuito da fé. Aqui está a sua resposta. O mais importante é isto. Jesus falando. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. Olha, essa é uma declaração icônica. É uma declaração única. É a coisa mais definitiva que você pode até pedir. Então, Jesus, quando foi perguntado qual é o mandamento mais importante, qual é o maior mandamento, ele respondeu que o maior mandamento de todos é amar o Senhor com todo a sua alma, todo o coração, toda a mente, todas as suas forças. Daí ele disse, e o segundo mandamento, o segundo maior, é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, é uma afirmação tão poderosa. Ou seja, ele está nos dando aqui o intuito de tudo que havia acontecido antes, ou seja, as alianças, a lei, os profetas. Bem, a gente vai ver isso logo. Mas veja, por mais importante e mais icônico essas declarações, considere o que Jesus falou a seguir. Porque aí, na próxima declaração dele, ele vai mostrar
a intenção, o intuito de tudo que havia acontecido entre os gentios, os judeus, entre o povo de Deus, através da lei, através dos profetas, ou seja, toda a revelação, todo o plano de Deus até aquele momento. Porque Jesus diz a seguir, toda a lei e todos os profetas dependem, em inglês diz, são pendurados desses dois mandamentos. Então veja bem, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, as palavras finais de Jesus em relação aos dois mandamentos mais importantes, maiores, contidos no velho sistema, na velha aliança, são palavras de intenção. Ele está dando o intuito de tudo que havia já decorrido. Jesus afirmou que toda a lei, ou seja, as regras, e todos os profetas, ou seja, a revelação de Deus por meio deles, tem essa única intenção, tem esse único intuito. Seja a lei, como recebido por Moisés, seja a revelação subsequente através dos apóstolos, tudo foi ordenado para nos levar a esta conclusão singular. Devemos amar o Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Essa é a intenção, esse é o intuito, tanto da lei, como todos os profetas. Assim, à medida que Deus começa a se revelar, o objetivo já está definido e o intuito nunca vai ficar mais esclarecido, mais puro do que isso. Então, aqui está a aplicação. Se você queira saber onde você está em relação ao seu estado de fé, a sua condição diante de Deus, não fica aí, né, no certo sentido, remoendo posições teológicas. É mais simples do que isso. Basta identificar o intuito da fé e daí medir a si mesmo de acordo com essa padrão. Se sua espiritualidade esteja alinhado com o intuito de Deus, a intenção da fé, então sua fé está sendo produtiva, está produzindo em você aquela que Deus desejava. Se, no entanto, a sua fé não está conseguindo produzir em você o resultado pretendido, então sua fé, embora real, não foi produtivo. Por quê? Porque não levou a sua fé ao destino que Deus pretendia. E com isso a gente até pode observar que a fé pode ser sequestrado, pode ser cooptado por tradição, por preconceito teológico. E tais vieses muitas vezes canalizam, levam a nossa fé numa direção menos produtiva. E essa fé, essa versão da fé, aquela que é menos produtiva, pode então ser degradado ainda mais, sei lá, pelo orgulho espiritual, ou por uma questão de simples, né, falta de esforço. E assim, sua fé, separada do intuito de Deus, a intenção de Deus, separada do propósito
que Deus queria que a fé realizasse em sua vida pode levá-lo a um caminho, sei lá, de elitismo espiritual, de asceticismo, de intelectualismo, que não consegue alinhá-lo com o propósito de Deus. Eu tenho testemunhado isso diversas vezes na minha vida espiritual. Eu tenho conhecido pessoas, sei lá, né, professores são tão talentosos, tão, né, sei lá, inspiradores pelo tamanho conhecimento que eles têm da palavra de Deus. Mas daí eu me assustei que muitas vezes essas mesmas pessoas são os membros do corpo mais dogmáticos, mais implacáveis. E o que se vê é que sua erudição não produziu os frutos adequados, porque o conhecimento se tornou uma finalidade em si, um fim em si mesmo. E por falta de compreensão do intuito, da intenção da palavra de Deus, eles se dedicaram à letra dela, muitas vezes se tornando o oposto daquilo que Deus desejava. Ou seja, eles se tornaram, né, elitistas. Eles se tornaram intelectuais, ascéticos, né, foram acometidos de orgulho espiritual. E, por sinal, é assim que alguém se torna uma víbora espiritual. Então, conclusão. Nós devemos entender o que é o intuito da fé. Qual foi o propósito, qual foi a finalidade da fé? O que é que Deus queria que ela produzisse em nossa vida? Essa é extremamente importante. Por sinal, é também a melhor maneira de medir o nosso progresso em Cristo. Portanto, vamos perguntar: e qual é a intenção da nossa fé? O que é que Deus queria que a fé produzisse em nossa vida? O que foi que a fé foi projetada a produzir na minha vida? E esse será o foco desse curso, nas lições que vamos proporcionar nas próximas aulas. Hoje eu quero agradecer por sua atenção. Na próxima aula, nós vamos abordar o elefante na sala, como se diz, em relação à questão do intuito de fé. Porque para nós entendemos perfeitamente o intuito da fé. Olha, tem que chamar atenção à fotografia aqui. Aqui, no certo sentido, temos alguém vestido pronto, né, para ir para a igreja. Já, né, já vestiu a gravata, paletó, está pronto. Só que dentro desse terno temos uma pessoa, uma criança espiritual. Temos alguém que não tem crescido, alguém que não tem amadurecido espiritualmente. Que é justamente o que queremos evitar. E que nosso curso vai até destacar como posso entender o intuito de fé e depois avaliar meu progresso em Cristo. Então a gente se vê na próxima aula.